Tá? No livro de Jonas. Jonas e a baleia, né, Noah? Yes, good. Jonas. Quietinho agora. Jonas. Tem ali no finalzinho do Velho Testamento, né? Depois do grande livro de Ezequiel, Daniel. Vem Jonas, o livro de Jonas, no capítulo 4. 4? No livro de Jonas, no capítulo 4. Se todos encontramos, vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O título da minha Bíblia é uma Bíblia de tradução mais antiga, 1969, João Ferreira de Almeida. Algumas palavras vão estar diferentes, mas o significado é o mesmo. O título da palavra aqui na minha Bíblia é o descontentamento de Jonas. Então, Jonas, capítulo 4. Orem a mim. Um aqui e um lá. Aqui, lá. Quietinho agora, tá? Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e a esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalhar, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus, amém. Senhor deixou aqui, irmãos, o fim do capítulo da parte relatada por Jonas, do livro relatado por Jonas. Uma pergunta, né, irmãos? Ela termina com uma pergunta: se você teve misericórdia de algo que você não construiu, não fez, que era planta, e teve piedade dela, eu não vou ter piedade de uma grande cidade em que se arrependeram e não sabem a diferença entre a mão esquerda e outra? Ou em outras palavras, que não conhece a palavra de Deus? É isso que o Senhor quis dizer a Jonas. Mas o contexto
esta palavra, né, irmãos, ela é muito simples. O livro de Jonas, ele é muito direto, né, na sua descrição. Ele fala sobre Jonas, que era um profeta ali, irmãos, hebreu, que vivia ali em Israel, no reinado de Jeroboão II, ali, irmãos, viveu ali 8 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa época. A palavra relata que ele era filho de outro profeta, Amitai, né? E ele veio de Gad-Hefer, na aldeia de Zebulon, que era uma das tribos, perto de Nazaré, irmãos, perto de onde nasceu Cristo. O nome Jonas significa pomba, né? Os assírios, irmãos, eram inimigos de Israel, tendo invadido Israel entre o ano 722 a.C. e levado, lembra, dividiu, né, irmãos? 2 tribos foi pro lado do filho de Salomão, que foi Benjamim, e a tribo de... E qual outra tribo? Que tribo que Jesus nasceu? Judá e Benjamim. E as outras tribos foram para o reino dividido, que se tornou Israel. E 100 anos antes de Nabucodonosor chegar e arrasar com Jerusalém, a capital de Israel era Samaria, os assírios destruíram, né, irmãos, os israelitas, cuja capital era Samaria. Então os assírios, irmãos, eram inimigos do povo de Israel, porque lá para o reino do norte, faziam fronteira ali com o reino da Assíria. O reino da Síria, irmãos, era maiormente ali o Irã, uma parte do Iraque, uma parte da Síria também, mas não era a Síria. A Assíria não é a Síria, eram reinos diferentes, tá? Então, eles ali, irmãos, estavam ali na fronteira e, irmãos, eram inimigos, maiores inimigos de Israel. Então, irmãos, os assírios eram inimigos, e o Senhor, irmãos, ele mandou Jonas ir ali, irmãos, pregar para os assírios. Possivelmente, irmãos, haviam ali, irmãos, judeus no meio dos assírios, judeus que moraram lá, ou filhos de judeus que moravam lá, e, irmãos, e aquele povo estava, irmãos, desagradando a Deus. Mas o interessante é que ele não era o povo da promessa de Deus. Não era o povo de Deus. Por que Deus mandou Jonas ir lá? Se não fosse porque haviam ali judeus. Ou aqueles judeus que foram levados cautivos quando eles invadiram ali Samaria. Possivelmente suscitaram descendentes. E o Senhor é aquele que cuida de todos, irmãos. O Senhor é aquele que olha com justiça. O Senhor é aquele que vê, irmãos, justiça. E aonde tem um, irmãos, que tenta praticar a justiça e tem um coração reto e sincero, os olhos de Deus estão postos sobre essa pessoa. Aonde quer que ela vá, a que país que ela for. Então, irmãos, nós vamos tirar aqui as conclusões. O Senhor falou para Jonas, olha, Jonas, você vai lá em Nínive. E Jonas, irmão, imagina, Nínive, eu não vou não, é inimigo. O que você quer com Nínive? Quero que você mande uma palavra de arrependimento para eles. Eu não, eles são nossos inimigos, eu quero mais é que eles morram. Não é, irmão? Mas eu quero mais é que eles morram. Eles não quero saber deles, eles são nossos inimigos, eles fizeram coisas graves para nós. Tudo permitido por Deus, irmãos. Porque enquanto Israel estava, irmãos, na obediência com o Senhor, seguindo os preceitos do Senhor, eles não perderam uma guerra, eles não foram levados cativos. Mas quando eles se voltavam às idolatrias dos povos circunvizinhos que estavam sobre ele, o Senhor vinha e permitia que eles eram dominados. E foi assim que aconteceu. Por isso que os assírios dominou e arrasou ali com Samaria e Israel. Mas, irmão, o homem não enxerga como Deus enxerga. Nós não temos a visão como Deus tem. O Senhor enxerga, irmãos, a visão do Senhor não é uma visão atemporal. Não é uma visão temporal, ela é atemporal. O Senhor não enxerga com a nossa capacidade turva. Nós conseguimos enxergar, planejar, irmãos, uma vida 10, 15 anos. Irmãos, o Senhor já sabe o final de tudo. Irmãos, o Senhor já sabe o final de tudo. Então, o que acontece? O Senhor falou para Jonas, vai lá, Jonas. Jonas falou, não vou. Desceu ali, irmãos,
foi pegar um navio, em vez de ir, irmãos, em vez de ele descer para onde o Senhor tinha mandado, que era para Nínive, ele pegou um navio em direção contrária ali, para Tarsis. E o que aconteceu, criança, quando ele pegou o navio? Que ele foi para o lugar que Deus não mandou ele ir, Jonas. O que aconteceu com o mar? Não, mas primeiro, antes da baleia, o que aconteceu? Um vento muito forte, uma tempestade no mar. E quando dá uma tempestade no mar, irmãos, até nos dias atuais em que nós temos GPS, né, irmãos, temos tecnologia avançada, irmãos, o território se torna instável, né? Grandes tempestades derrubam grandes navios. E o que aconteceu ali, quando eles não tinham tecnologia nenhuma ainda? Os navios não eram resistentes como hoje. Eles iam, irmãos, afundar. E Jonas, irmãos, estava no porão lá, dormindo, escondido, porque Jonas sabia que ele tinha desobedecido a Deus, que ele estava fazendo algo que Deus não mandou. O homem sabe, irmãos. Nós sabemos quando estamos fazendo algo que não é da vontade de Deus. Nós sabemos, o nosso interior, o nosso eu, o nosso ego, ele quer nos enganar, mas ele não consegue nos enganar. Achamos que estamos fazendo algo pelo bem, mas na verdade, irmãos, estamos querendo alimentar a nossa semente da maldade, o nosso ego. Por quê, irmãos? Porque quando realmente nós queremos fazer o bem, nós temos uma coisa que nos faz definir o que é o bem e o que é o mal. As Escrituras. Por isso que Jesus disse: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Errai-vos não conhecendo as Escrituras. Esquadrinhai as Escrituras, pois ela testifica de mim, falou Jesus. Então foi assim, irmão. Foi assim com Jonas. Ele fez o caminho errado. E o que aconteceu, irmão? Deus obrigou Jonas a ir a Nínive? De maneira nenhuma. Deus não obrigou Jonas a ir a Nínive. Mas Deus faz uma coisa que ele faz com todos nós. Deus, ele dá para nós uma opção. E a opção de Deus é a melhor para a nossa vida. Porque Deus conhece o futuro. Mas Deus não nos obriga a fazer nada. Ele dá para nós 2 caminhos. Só, irmãos, que se nós quisermos seguir o nosso caminho, Deus, irmãos, ele é tão magnífico que ele permite que nós tomamos o nosso caminho e se retira. Foi o que Deus fez com Adão no Éden. Deus se retirou. Deus vinha todo entardecer, Deus se retirou. Aí Deus começou a vir esporadicamente, como veio para Caim e para Abel. Mas já não vinha todo entardecer. Depois do pecado, irmãos, para proteger o homem de si mesmo, o Senhor se afastou, já não vinha face a face. Por quê? Porque na aparição face a face de Caim e Abel, irmãos, Caim matou Abel por ciúmes de Deus. Então, para proteger o próprio homem do pecado do homem, o Senhor se afastou. Já falava com o homem, irmão, já não falava face a face. E assim Deus fez com Jonas também. Ele não fez Jonas tomar um caminho, não. Ele se retirou de Jonas e deixou as leis que ele mesmo, Deus, estabeleceu, reger a vida de Jonas. As leis do Senhor já estão constituídas. Mas quando nós, irmãos, obedecemos e seguimos a vontade de Deus, o Senhor nos protege. Protege da lei que ele mesmo instituiu e que o homem mesmo escolheu por vontade própria lá no Éden. Então o que aconteceu? O Senhor retirou a proteção de Jonas. O profeta perdeu a guia de Deus. O profeta perdeu a direção de Deus. Perdeu tanto a direção de Deus, mas já conhecia Deus. Presta atenção, irmãos, essa palavra de hoje vai revelar muita coisa. É o que acontece conosco quando nós conhecemos a Deus e queremos tomar outro caminho. Nós sabemos que estamos errados. Nós não vamos conseguir, irmãos. Tudo nos acusa, tudo nos aponta. E Jonas estava nesta posição, ele estava escondido no porão. Ele queria ficar sozinho, isolado, porque ele sabia, irmãos, que ele havia feito algo segundo o seu ego, que ele não queria.
né? Jesus usa Jonas, depois a gente vai usar as palavras que Jesus usa Jonas no Novo Testamento. Então o que aconteceu, irmãos, com Jonas? Estava lá. E o navio, irmãos, quase indo a pique. E os marinheiros começaram cada um a fazer a petição para os seus deuses, conforme as suas culturas. Lembrando que eles estavam em Tarso, eles não estavam mais ali na região de Israel, eles tinham já saído. Já tinham os seus deuses. Então chegaram em Jonas, foram no porão e falou: você, levanta aí que você está aí. Ora para o seu Deus aí também para que a gente não pereça no mar. Irmão, não importava o Deus, importava não morrer. Então Jonas, irmãos, com a sua amargura do afastamento de Deus, falou: não se preocupe. Tudo isso que está ocorrendo, esta braveza do mar, veio por minha causa, eu desobedeci a Deus. Atirem-me ao mar e tudo isso parará. E eles não queriam, irmãos, jogar Jonas no mar. Refutaram. Jogaram outras coisas, mas não teve jeito. Jonas falou: não, sou eu o problema, joga no mar que vocês vão ver. Jogou, irmão, Jonas no mar. Automaticamente, irmãos, um grande peixe, possivelmente seja uma baleia, né? Porque se fosse um tubarão, tinha mastigado ele. Uma baleia, irmãos, uma grande baleia. Ela engoliu Jonas. Engoliu. Parte da natureza, irmãos. Não é? Natureza. Qualquer homem pode cair no mar, pode ser comido por um tubarão, pode ser engolido por um peixe. Normal. E Jonas ficou quantos dias lá no ventre da baleia? Vamos ver se vocês sabem. Muito bem, irmãos. 3 dias e 3 noites. Esses 3 dias, irmãos, têm um significado muito grande para a cultura dos judeus. Os judeus, quando morria alguém, eles colocavam um sino na pessoa, na sepultura. Porque tinha aquela doença que a pessoa tinha uma morte súbita e depois ressuscitava. Parava todos os sinais vitais. Então era considerado morto pelos judeus a partir do 3º dia. Por isso que Jesus ficou 3 dias. Que nenhuma doença vinha depois de 2 dias. O máximo era 2 dias, que se tinha relato na época. Então Jonas foi sepultado. Por isso que Jesus fala sepultado no ventre do peixe. Jonas foi sepultado. E ali no ventre do peixe, irmãos, Jonas refutou também, irmãos, de se arrepender, porque ele ficou 3 dias. Se ele tivesse se arrependido na hora, o Senhor teria tirado ele muito mais cedo. Mas foi o tempo, irmãos, do peixe, né, irmãos, voltar a nadar em direção que Jonas teria que ir, porque ele pegou o navio para um lado, Tarsis era de um lado, Nínive de outro. Nesse tempo, irmãos, ele ficou clamando a Deus, irmãos. A palavra diz que ele ficou no mais baixo do inferno, no mais baixo da terra. As ondas do mar se empolavam sobre a sua cabeça. Estavam no ventre do peixe. E ali, irmãos, quando ele começou a orar, em oração de arrependimento: Senhor, Tu és o meu Deus. Possivelmente ele falou isso. Senhor, perdão. Tudo acontece segundo a Tua permissão. Tu és o que rege. Seja feita a Tua vontade. Me dê mais uma oportunidade e eu farei aquilo que Tu me pediu. Então o Senhor automaticamente, irmãos, pediu ao peixe que eu vomitasse em terra. E vomitou em terra, não no Nínive, mas no caminho de Nínive. E Jonas seguiu o caminho de Nínive. E chegou nos ninivitas. Chegando nos ninivitas, irmãos, ele pregou o nosso Deus. Pregou contra a idolatria, pregou a bondade, pregou a misericórdia. E os ninivitas se arrependeram, irmãos. Escutaram as palavras de Jonas. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Escutaram as palavras de Jonas e o arrependimento, a culpa caiu no coração, irmão. Bendito seja Deus, porque o Senhor já havia colocado arrependimento na cidade. Irmãos, se arrependeram, se vestiram de saco, fizeram jejum. E uma cidade de mais de 120 mil pessoas, que era uma cidade enorme para a época, a capital do Império Assírio, que foi enorme, se arrependeu, irmãos. Ouviu a pregação da verdade e se arrependeu. E Jonas, irmão, falou: o Senhor vai destruir se vocês não arrepender. E já subiu para um lugar alto ali na cidade. Nós vamos entrar agora no texto.
Tudo isso que eu preguei, irmãos, foi a introdução do texto para a gente saber por que nós estamos lendo essa parte aqui. Então ele pregou e queria ver descer fogo do céu, irmão. Queria que o Senhor destruísse como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Será que o pecado era o mesmo, irmão? Será que o pecado era o mesmo de Sodoma e Gomorra? Pode ser. Então, irmãos, ele foi lá, subiu lá em cima e ficou esperando a destruição, irmão. Falou, agora que o Senhor vai acabar com os nossos inimigos. E espera, fez ali, possivelmente ele fez ali uma cabaninha meio rústica, né, irmãos? E ali a gente vai começar a ler o texto que nós lemos. Com isso desgostou-se Jonas, né? Extremamente, o Senhor falou, eles se arrependeram. E viu Deus, aqui um pouquinho antes, o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, ficou bravo ainda, ficou nervoso. Irmão, vejam só. O Senhor mandou o homem lá, ele tinha passado por tudo que ele tinha passado. Ele foi lá, pregou o que Deus mandou ele pregar, e os homens se arrependeram. Irmãos, era motivo dele estar irado? Era motivo dele estar feliz, irmão. Porque os homens se arrependeram. Mas ele não via aqueles homens como seus irmãos. Ele não via, irmãos, como seus irmãos. Ele via como uma nação inimiga. Irmãos. Ele não via, irmãos. E porventura esse não é o nosso pecado atual. Nós não vemos irmãos de outras denominações como os nossos irmãos. Ou pior, irmãos, o Senhor vai falar, o Senhor está mandando, vou falar, irmãos. Conforme o contexto aqui. Nós não vemos irmãos de outras religiões como os nossos irmãos. Nós julgamos eles. E nós não temos esse direito de julgá-los, irmãos. Nós temos que pregar o arrependimento para eles. Mas não, nós queremos que o quê? O sangue correndo. Jonas pregou para ser uma cidade inteira se arrependeu, irmão. Uma cidade inteira se arrependeu. E ele ficou triste, porque ele queria ver sangue. Então ele ficou triste e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, não era assim que eu estava pensando, o meu pensamento não era razoável, por isso que eu não queria vir, né? Estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis, porque sabia que tu era Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele conhecia bem Deus, não conhecia, irmão Jonas? Ele conhecia bem o Senhor, irmãos. Deus é misericordioso, é bondoso, é tardio em se irar, irmãos. Ele é grande em benignidade. E a criatura de Deus, na mesma estatura daquele que ele foi pregar, não tinha benignidade. Deus tinha acabado de usar de benignidade, deixou Jonas seguir o seu caminho, tirou a proteção da cabeça dele, deixou ele perecer na tempestade, o peixe comer ele, lá ele se arrependeu. O Senhor teve misericórdia dele, mas ele não queria ter misericórdia dos ninivitas. Irmão, vamos entrar no lugar de Jonas. Não é isso que acontece conosco diariamente. Eu estou falando isso diariamente. Nós não julgamos as pessoas diariamente, é no trânsito, é no dia a dia, não xingamos, não falamos. Essa é a nossa natureza. E Jonas era homem de Deus, conhecia Deus, mas a natureza humana dele queria prevalecer sobre isso. Então ele falou assim, peço-te, Senhor, porque as coisas não foi do jeito dele. Olha só como nós somos mimados, irmãos. Peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Já queria que o Senhor, irmão, destruísse esse. Ele, quero morrer. Irmão, não é assim que nós fazemos todos os dias com o Senhor? Senhor, se tu não falar comigo hoje pela palavra, eu não venho mais na igreja. O Senhor já te tirou, irmãos, metaforicamente, do estômago da baleia, já te livrou de tempestade. Irmão, você sem Deus, você não é nada. Deus
em você, irmãos, ele continua sendo Deus. Não vai alterar o plano de salvação. Não vai alterar, irmãos, o que o Senhor tem que fazer. Porque já está escrito lá o que o Senhor vai fazer em Apocalipse. Com você, naquele povo que João viu, da grande tribulação, ou sem você lá, o plano já está estabelecido. O Senhor já sabe se você estará lá ou não. A presciência de Deus, a atemporidade de Deus já sabe. Você não. Ah, mas se eu não estiver no céu, não vai ter graça. Não vai ter graça para quem? Para você. Porque quem estiver lá vai ser salvo, irmãos. Vai dar glória, vai dar aleluia, vai louvar ao Cordeiro. O Senhor vai revelar para eles os mistérios do universo. Não haverá mais segredo entre Deus e o homem, homem e Deus. Nós seremos igual a Deus, como está na palavra, igual a Ele. Conheceremos, irmãos, a infinitude das criações de Deus. Estaremos face a face com Ele. Estaremos face a face com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não vai ter graça para você, porque você não vai estar lá. Quem é o centro do mundo, irmãos? É Deus o centro do teu mundo ou é você? Aqui nós estamos vendo Jonas. Era servo de Deus. Conhecia Deus. Mas no mundo dele, o centro não era a vontade de Deus, mas sim a vontade dele. E nós estamos falando de um grande profeta, irmãos. Nós não estamos falando de um homem comum. Imagina nós, irmãos, que somos homens e mulheres comuns, se comparado ao que Jonas passou. Um homem que pregou para uma das maiores cidades do seu tempo. E ela toda se arrependeu de um país estrangeiro e que não tinha promessa de Deus. Ficou triste porque eles se arrependeram. Ele não percebeu que a pregação era exatamente para o arrependimento. Mas não, irmão, o que nós queremos? Sangue. Alguém fala contra nós, nós já vamos rebater na internet. Alguém fala de nós, nós já vamos com violência. Violência em palavras, não violência em ato. Nunca nós damos a outra face. Alguém deu um tapa, nós devolvemos o tapa de novo. É assim que funciona. Já queremos, Senhor, tira esse incircunciso da minha vida. Você é melhor do que ele? Você é melhor do que o teu irmão? Você está colocando num patamar superior ao teu irmão? Então você está colocando no patamar de Deus. Porque não existe homens em patamares superiores a outros. Pelo menos na minha Bíblia não existe. Existem funções diferentes. Agora existe o espírito do anticristo, que faz o homem querer se assentar no trono de Deus, querendo como Deus julgar os seus irmãos. É só você ler lá, Tiago capítulo 4. É só você ler João. Filhinhos, eu já vos falo. O espírito do anticristo já está entre nós. O espírito de querer ser superior, de querer apontar. Irmão, o Senhor não colocou nenhum homem superior a outro. Colocou em funções diferentes. Em funções de liderança. O Senhor não mandou levantar uma estátua de Moisés? Não mandou levantar uma estátua de Abraão? Nem de Isaac, nem de Jacó, os patriarcas da fé? O Senhor não mandou levantar estátua, irmão, de Débora ou de Davi? Colocando eles numa posição superior, não. Usou do coração sincero e reto que eles tinham para liderar e guiar o seu povo. Mas não os colocou em função de serem adorados. Irmãos, a palavra vai ser dura. Vai ser dura, mas vai ser proveitosa. Isso eu garanto para vocês. Então eu peço, Senhor, tira a minha vida. Mimado, irmão. Como nós somos mimados. E disse o Senhor para ele. O Senhor perguntou para ele: é razoável essa sua ira? Você acha que isso aí que você está fazendo é razoável? Você tem motivo para estar fazendo isso? Jonas não respondeu. Então Jonas saiu da cidade. Ele estava num montezinho ali na cidade, numa parte mais alta. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma cabaninha, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Ainda tinha esperança que o Senhor destruía a cidade pelo drama que ele estava fazendo. Ele achou que ele foi fazendo aquele drama de: ah, Senhor, mas tu não fez o que eu queria. Deus ia... Irmão, não é exatamente isso que nós fazemos toda hora? Em vez de nós subir
de abaixar o joelho em oração para Deus, para conseguir que o Senhor nos modifique, que o Senhor nos melhora, nós ficamos pedindo a morte dos nossos inimigos com mimos. Senhor, tira ele da minha vida, porque ele me magoou. E não é exatamente o que nós fazemos. Aquele lá não é da nossa igreja, ele não é nosso irmão. Olha a lição que nós vamos tirar hoje nesse capítulo de Jonas, irmãos. Então, irmãos, Deus fez, ele estava lá deitado, lá debaixo da cabaninha lá. Uma cabaninha possivelmente bem mal feita, porque o Senhor fez subiu uma bamboreira, irmão, como se fosse uma trepadeira bamboreira, só que ela cresce no chão. Mas eu acho que a bamboreira, irmãos, ela foi ali se enrolando naquele pedaço de pau que ele fez da cabaninha e cobriu as frestas. E cobriu, num dia, cobriu as frestas. Então fez a sombra completa para ele. Então Deus, o Senhor, fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Aí ele ficou feliz. O Senhor está aqui cuidando de mim. O Senhor está vendo o meu drama. Ficou feliz. Ai, que delícia, a sombra. Até, irmãos, esqueceu da destruição da cidade. Até esqueceu. Mimado, irmãos. É isso que nós somos. Tem muito crente mimado. Muito crente mimado. E hoje o Senhor vem tirando de nós, irmãos, o mimo. Ele vem trazendo para nós a madurez de servir a Ele de verdade. O Senhor quer nos maturar na graça, nos maturar no entendimento da palavra, nos maturar como povo, para nos preparar a dar grandes mensagens a grandes nínives do nosso tempo. Olha, irmãos, como o Senhor tem zelo pelo homem. Se Ele podia deixar Jonas, irmão, que diferença faz? Mas o Senhor, irmãos, é aquele que tem misericórdia de nós, cuida de nós com carinho, irmãos. Ele tem zelo por nós. Então ele deu uma lição para Jonas. Ele fez crescer aquilo ali. E aquela sombra e o cuidado que Deus estava... Ele se sentiu, irmãos, confortado. Ele se sentiu amado por Deus. Então Deus fez, irmãos, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme ou um bicho, a qual feriu a planta e essa secou. Então já estava Jonas lá, irmãos, né? Aí no entardecer do outro dia, o Senhor fez o bichinho lá subir. Aí o sol do entardecer, irmãos, que é aquele sol que já está quase se pondo, feriu a cabecinha do Jonas. Não foi o sol do meio-dia. Feriu a cabecinha do Jonas e ele já disse, eu quero morrer. Eu quero morrer. O crente inconstante, irmão. Ele vai na igreja hoje, amanhã ele está no mundo. Aí ele está insatisfeito. Ele fala assim, mas por que eu tô me abstendo do mundo? Eu já estou salvo. Cristo já me salvou. Então ele fica assim inconstante. Hoje ele está no mundo, esquece de Deus. Ele só lembra de Deus quando ele está na igreja. Por quê? Porque ele está abaixo da sombra da aboboreira. Abaixo da fé dos outros irmãos. Então ele está na aboboreira, ele está lá na igreja, ele está lá. Glória a Deus, aleluia. Sai da igreja, irmão. Ele tira a roupa da igreja, ele tira a máscara também. Acabou. Ele não lembra mais de Deus. Ele passa o resto da semana sem lembrar de Deus, sem lembrar que ele é crente. Aí ele vai fazer negócio, o que ele faz? Ele é desonesto. Aí ele vai fazer as coisas, o que ele faz? Não lembra. Aí alguém fecha ele no trânsito, o que ele faz? Solta um palavrão. Eu faço isso às vezes, irmão. Fazia mais, agora eu faço menos. Mas aí eu já lembro automaticamente, peço perdão pro Senhor. Ainda falo, Senhor, tu viu o circunciso. Mas ainda aponto o meu irmão, como Jonas fazia pros ninivitas. Isso é nós, irmãos, é a nossa natureza. E o Senhor vai nos ensinar como que nós vamos se livrar disso hoje. Então, irmão, o que aconteceu? O Jonas ficou todo triste de novo. Todo triste de novo. Então, nascendo o sol, outro dia, Deus mandou um vento calmo do Oriente. Uma brisa ainda, Deus mandou uma brisa. E o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. De novo. Reparou que todos os profetas de Deus era meio depressivo? Era mesmo, irmão. Se você pegar um psiquiatra hoje e ele lê as escrituras, se você vê Elias, eles eram todos depressivos. Por quê, irmãos? Porque eles se abstinham do mundo.
E se nós nos abstermos do contato social, irmãos, nós vamos ficar mais antissocial, nós vamos ficar mais depressivos. Mas, irmãos, é nesses piores momentos, na depressão, na autorreflexão, você vê por que os monges eles se isolam, né? Eles fazem as meditações, é que você consegue chegar mais perto de Deus. É no momento pior, irmão, você que está ouvindo vai ouvir esta palavra, que está em depressão, presta atenção, é nesse momento que você tem que buscar Deus e não se afastar dele. Então Jonas já falou, agora eu quero morrer de novo, porque viver assim desse jeito eu não quero. Aí Deus voltou de novo e perguntou para ele, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? É razoável essa tua ira por causa de uma planta? Aí ele respondeu Deus, é razoável sim, a minha ira até a morte. É razoável. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual tu não fizeste crescer, numa noite cresceu, na outra morreu, e não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita, e também os seus animais? Veja a lição que Deus deu para ele, irmão. O Senhor é didático para nos dar lição. Não é assim que o Senhor fez com Jeremias? Jeremias, eu quero falar com você, mas desce lá no oleiro. Não vou falar com você não, quero que você veja. Deus é didático para nos ensinar, irmãos. Ele usa da natureza, ele usa de percalço da vida. E ele usou, irmãos, da natureza para ensinar Jonas. Primeiro na baleia, primeiro na tempestade, depois lá, fazendo crescer uma planta, depois a planta morrendo. Toda planta nasce e morre, como nós morremos e crescemos, nascemos e morremos, como toda erva. Irmãos, o que mostra isso, irmãos? Essa lição que Deus deu para Jonas. Mostra exatamente o que nós somos. É muito fácil, irmãos, nós consolar, chorar com o que chora. É muito fácil. Alguém coloca lá no Facebook, luto, todo mundo coloca, meus pêsames, não sei o quê. Agora, e quando alguém posta as vitórias na rede social, ou aqui no Facebook? E quando alguém posta a foto de um carro novo, ou quando alguém sobe de cargo, né, irmãos? Não, vamos ser sinceros, porque a palavra é de sinceridade. Quando você vê o teu irmão prosperando, o que vem dentro do teu coração? Você se alegra com ele? Porque chorar com os que choram é fácil. Alegrar com os que recebem a vitória que é difícil. Jonas não se alegrou, irmãos, com a vitória dos ninivitas. Não. Mas ele queria ver o pranto dos ninivitas. Ele queria ver ser destruído. Ele queria ver o choro. Talvez com o choro ele voltaria ali e pregaria, tá vendo? Eu avisei vocês. Mas ele não queria voltar lá na cidade de Nínive e falar, louvado seja Deus, vocês se arrependeram. Agora sigam esse caminho. Sirvam a Deus. Qual é a mensagem que você está levando para os seus irmãos? É de construção ou é de destruição? Você tá sabendo perdoar para você conseguir voltar a amar? Porque sem perdão não tem amor, irmãos. Sem perdão não tem amor. A gente pode fazer, irmãos, o amor, irmãos, ele nasce e morre sem o perdão. Morre, seca. Amor é perdoar diariamente. Amor é perdoar a incapacidade do teu irmão, aquilo que ele faz que te irrita, porque você também irrita outros. E outros têm que se suportar você também. E isso é difícil, não é, irmãos? Principalmente se for casado. O marido não quer suportar a esposa não quer se suportar o esposo, porque um se coloca no patamar da perfeição e o outro também. Mas os dois têm defeitos, irmãos. Por isso que o casamento, irmãos, é uma boa forma de praticar o amor diariamente. E hoje o Senhor vem por esta palavra, sem perdão não há amor. Jonas não queria perdoar os ninivitas. E com isso ele não viu o Senhor trabalhando na vida dos ninivitas e nem se usando dele como profeta para salvar os ninivitas. Então hoje o Senhor, irmãos, vem com esta palavra e vem nos ensinando
O mundo não gira em torno de você, não. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro de rotação da Terra. Você não é o centro de rotação do universo. O centro de rotação da nossa galáxia, do nosso planeta aqui, é uma estrela chamada Sol. Que ela, irmãos, é um grão de areia comparado às estrelas que os homens já descobriram aí no universo. As que descobriram, fora as que não descobriram ainda. Então, irmão, nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro da fé. Nós não somos o centro do cristianismo. Nós não somos o centro da salvação. Nós não somos o centro de nada. Estamos em rotação no centro. O centro é Jesus Cristo. O centro da salvação é Cristo. O centro da pregação é Cristo. O centro das escrituras é Cristo. O centro de Jonas é Cristo. Todos eles, irmãos, era como um movimento de rotação. Cristo é o sol da justiça. Tudo gira em torno dele. Os profetas, como Jonas, giravam em torno dele. E aqui nós vemos a salvação por arrependimento, como Cristo pregou. Depois Cristo citou Jonas. Cristo citou Jonas, irmãos. Ele falou assim: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Ok, irmãos, se arrependa, deixe o seu ego e perceba que o centro da salvação não é você. O centro da salvação é Cristo. E para você deixar de ser um crente mimado, você tem que parar de ir na igreja para Deus falar com você. É você que é o centro. Não, o centro do culto tem que ser Cristo. Ou você se adapta ao centro do universo, no movimento de rotação, em favor de Cristo, ou você será queimado pelo sol da justiça. Porque o sol é da justiça. Se você, irmão, não entra no movimento da justiça, o que o sol faz, irmãos? Queima. É fogo. Hoje o Senhor vai ensinar nós a ser crente. Eu mesmo estou aprendendo muito. A gente se coloca como perfeito, irmãos. Alguém fala mal de nós, nós somos o perfeito. Eu sou o perfeito, eu vou rebater porque eu sou perfeito. Eu aprendi isso, irmão. Quando alguém fala mal de mim, eu deixo ele falar. Eu fico bem quietinho, porque se ele descobrir como eu sou mesmo, eu sou pior do que ele fala. Eu sou pior, irmãos. Pior. Sabe o que me diferencia de outros homens, irmãos? É o movimento de rotação que eu faço no sentido de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos, a palavra de hoje? Sem Cristo, nenhum de nós vai se salvar, irmãos. Nós não somos bons, irmãos. Pode ser a melhor pessoa que você conhece. Se você conseguisse escutar os pensamentos dessa pessoa, meu amigo, mas eis que o que revela esta palavra é o que esquadrinha os nossos corações. E os pensamentos que não sobem na nossa cabeça, o Senhor conhece. Glória ao nome santo do Senhor. É difícil, né, irmão? Mas essa palavra, irmãos, ela vai abrir os nossos olhos. Ela vai abrir os nossos olhos. Jonas não queria se alegrar com a vitória dos ninivitas, achava que o mundo virava em torno dele. E quando o Senhor só fez uma coisa em favor dele, já tinha tirado ele da baleia, que foi a planta fazendo sombra, ele já se sentiu de novo. Eu sou, caralho, Deus aqui, fazendo sombra da minha cabecinha. Mas foi só Deus mostrar para ele que ele não era o centro. Falou: Jonas, você ficou triste com uma planta que eu fiz crescer. O que o Senhor quis dizer para ele? Tudo que tem na terra fui eu que fiz. Você fui eu que fiz. Os ninivitas fui eu que fiz. E você tem pena de algo que você não criou, que não é seu. Você está de passagem na terra. E eu não vou ter pena das minhas criaturas, ou os ninivitas, das minhas criaturas, os animais dos ninivitas. O Senhor cita os animais. Olha o cuidado de Deus, irmão. Então hoje a palavra é, irmãos, totalmente cristocêntrica. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. Por isso que Jesus falou: uma geração adúltera amar me pede um sinal. E eu vou te dar um sinal. Sinal igual do profeta Jonas. Deixa de querer seguir o seu caminho, o seu ego. Siga o caminho que Deus estabeleceu, para que Ele não tire sobre vós a sua guia, o seu Espírito Santo,
a sua proteção. A nossa guia se chama Espírito Santo. É Ele que nos vai levar até Cristo, até o nosso intercessor, o que nos trouxe salvação. O Espírito Santo nos aponta para Cristo. É a bússola que nos aponta o norteio de Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma, não há nada, não há religião, não há nada que se ensine. A salvação só existe um norteio, o sol da justiça. E se seu movimento não for em favor, na direção de Cristo, você está perdido, sem salvação. Então, João, o Senhor falou, e eu não vou ter misericórdia desse povo. Viu como que a visão de Deus é bem diferente da do homem, irmãos? Bem diferente. Mas quando aqueles homens, irmãos, saíam para destruir o povo de Israel com maldade no coração, os próprios assírios, mesmo quantas batalhas o Senhor não ganhou deles, não feriu eles. Mas naquele momento, o Senhor viu que eles estavam perdidos por falta de instrução. Viu, irmãos, como Deus é justiça? Os assírios eram inimigo do povo de Deus, mas naquele momento eles precisavam de instrução. Ali já mostra, irmãos, o caminho que Deus ia tomar no futuro com a humanidade. Salvação através do arrependimento. Salvação universal. Por que é salvação universal? Porque a salvação não era universal, a salvação era para um povo escolhido, descendente de Abraão, os judeus, os israelitas. Mas através da cruz de Cristo, a salvação tornou-se universal. Universal em termos assim, todos aqueles que aceitar Jesus como seu Salvador e Remidor, esses serão salvos. Os que não aceitarem, não. Então o Senhor já mostrou ali em Jonas, por isso que Jesus depois citou Jonas, o sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas, irmãos? O sinal da salvação universal. Se você deixar de querer ser o centro das coisas e deixar o sol da justiça, Deus manifesto na terra, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, ser o centro da tua vida, toda a gravidade da tua vida te empurrará à salvação. Agora, se você querer, você ser o centro, você ser o juiz, você apontar, você isso, você aquilo, você não encontra salvação. Existem duas maneiras de ser salvo, irmão. O senhor vai dar, eu vou falar aqui. Se eu sou judeu e eu não quero servir a Cristo, o que eu tenho que fazer para ser salvo, Michel? Tem salvação para mim? Se eu sou judeu e não quero seguir a Cristo? Pela lei. Sim. Os judeus serão salvos pela lei. Por quê? Porque quem fez a lei foi Deus. E Deus não passa por cima do que ele fez. Só que pela lei é impossível. Por isso o Senhor trouxe o quê? A misericórdia da lei. O Senhor trouxe o quê? O álibi da lei. A graça. Agora, eu não sou judeu, a Michele também não é judia. Se a Michele não quiser, através de Cristo, ela tem um caminho? Não, ela não é da lei, ela não é judeia, a lei não veio para ela. Vocês estão entendendo? A lei não veio para mim, irmãos, a lei veio para os judeus. Não existe salvação por obras, irmãos. É impossível nós se salvarmos pelas obras. Mas as obras se manifestam num salvo. O quê? A árvore que é, irmãos, está junto ao ribeiro de água. Quem que é o ribeiro de água? Cristo. O que acontece com a árvore que está junto com o ribeiro de água, irmãos? Ela dá fruto. Na estação certa. No tempo certo, a árvore que é plantada junto de Cristo, ela frutificará. E o que acontece com a árvore que não recebe água na raiz? É seca aí? Morre. Então, irmãos, os judeus se salvarão pela lei. Muitos se salvarão pela lei, seguindo a lei, sacrificando. Se salvarão, irmãos, se salvarão. Aquele que não ouviu Cristo. Mas nós que não somos judeus, irmãos, nós somos gentios, nós não tínhamos salvação perante a lei. Nosso único caminho é a graça. Agora eu quero ver quem dos judeus que consegue cumprir a lei. Então, de qualquer forma, irmão, os dois caminhos vão levar a um só, a Cristo. Cristo é a misericórdia de Deus com a humanidade. Quem falou com Jonas ali, irmãos? Foi quem? Cristo. Quem falou com Jonas ali foi Cristo, irmão.
misericórdia de Deus com Nínive. O Senhor já tinha decretado uma sentença. Falou, se vocês não se... eu vou destruir. Não falou a palavra de arrependimento para eles. O Senhor mandou Jonas levar a palavra de destruição. Quando Jonas estava dando a palavra de destruição, o que aconteceu? Eles se arrependeram. Por quê? Porque Cristo estava nos lábios da palavra de Jonas. Cristo estava no coração deles. Eles se arrependeram. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Se eu, irmãos, julgo o meu irmão, o que eu faço, Michele? Quando eu julgo o meu irmão, eu deixo de estar sobre a misericórdia de Cristo, que ele falou, né? O que Jesus falou para nós na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, se eu julgo meu irmão, eu refuto a graça de mim. Eu retiro. Aí o Senhor fala assim, então eu estou sobre a justiça da lei. Você não é judeu. Por isso que Paulo fala que a lei, que os judeus, ele estava falando para judeu quando ele falou isso. A lei é de uma utilidade espetacular, porque é a palavra de Deus. Mas ela não tem poder para nos salvar. Por quê? Porque nenhum homem tem capacidade para seguir a lei. E ele estava falando com o judeu, não estava falando com o gentil. Vê se Paulo falou em alguma igreja gentílica que a lei salva, que a lei que era para nós seguir a lei. Não, ele estava falando para judeus convertidos. Então, irmão, é assim que funciona. Se eu quero ser salvado por graça, olha só, presta atenção nisso. Se eu quero ser salvo por graça, e graça significa misericórdia de Deus com os homens, e eu tenho que usar de misericórdia com a imagem e semelhança de Deus, que é os homens, o que eu tenho que fazer então com o meu próximo? Perdoar. Existe salvação sem perdão? Porque se eu não perdoar as dívidas que o meu irmão tem comigo, perdoa as minhas dívidas, Senhor, assim como eu perdoo dos meus devedores. Irmão, não tem outro caminho. Não se põe na cadeira de juiz. Não faça como Jonas. Jonas queria a destruição. Mas, Senhor, tu falou que ia destruir. Olha, como Jonas não tinha nem desculpa. Porque o Senhor mandou ele dar uma sentença para o povo de Nínive. Ele já, quando o Senhor deu, olha só como que Jonas... Rapaz, talvez Jonas foi um dos homens que mais conheceu a Deus. Ele já com a sentença para dar, com a sentença na boca dele. Ele falou, eu não vou lá não. E Deus vai se arrepender da sentença. E você conhece a Deus, irmão? Você não sabe ainda? Até Jonas sabia que Deus era misericordioso, hein? Irmãos, a palavra de hoje foi diferente, não foi? Foi bem diferente do que você está acostumado a ouvir. Mas é o remédio que você precisa hoje. Ela se estendeu bastante, irmãos. Eu podia ficar pregando essa palavra aqui o dia inteiro. Ela já passou do tempo. Para que não vos canse. Esta é a palavra que o Senhor nos tem trazido na nossa vida hoje. Deixamos Cristo no centro de tudo. Descansemos na justiça de Deus. Não querei vingança de sua mão. Não querei fazer justiça com a mão. Tudo está sobre a ordem de Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.